de vocês na aula. Hoje a gente vai. Qual vai ser a dinâmica da aula de hoje? A gente vai começar a corrigir a atividade 2, né? Que tinha como pressuposto, perguntava, questionava o que era que um financeiro faz, né? Quais as atividades que um profissional de finança faz. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês colocaram, né? 5 pessoas, né? Como sempre. Quem pode começar a ler? Eu posso começar? Pode começar, Miguel. Eu coloquei como primeira coisa o elaborar projeções de despesas e receitas. Você Aí acrescentou, falou porque acha eu importante. coloquei, aham. Eu leio tudo ou eu escolhi uma parte aqui? Porque Pode resumir. eu, aqui ó, a projeção financeira é uma precisão de receitas e despesas futuras. Ela precisa ser apurada por períodos e geralmente é feita considerando a saúde financeira no curto e médio prazo. O curto prazo envolve a análise mês a mês, com pelo menos um ano de previsão. Já o médio prazo antecipa a previsão financeira por um período mais extenso, de 3 anos, calculando anualmente. A dica principal é a fundamentação. A fundamentação. Quanto mais fundamentada, mais ela se aproximará da realidade. Essas previsões são baseadas no entendimento da gestão. É necessário ter bom senso, ser bastante criterioso e agir com sinceridade na hora de prever os custos, pois uma informação acima do normal pode inviabilizar investimentos futuros. Ótimo. É, além das projeções de despesa e receita, leia só as outras que você colocou. Não precisa entrar em detalhes, não. Mas quais foram as outras tarefas que você colocou? Mensurar a margem de contribuição do preço final, auxiliar na tomada de decisão, realizar cálculos do ISS e elaborar folha de pagamento. Ótimo, obrigado, Miguel. No final eu comento. Mais, mais um colega. Eu vou falar, Pedro. Tudo bem, Tá escutando Gustavo? aí bem? Tô sim, pode falar. Eu coloquei. Eu vou falar uma que nem Miguel. Eu vou falar vou falar que precisa. Eu vou falar. Depois eu digo só uma das outras, tá certo? Tudo bem. Coloquei pesquisar preço. É uma boa prática para economizar. Afinal, há sempre a possibilidade de encontrarmos produtos idênticos ao que estamos procurando por preços mais convidativos. Eu vou falar outra aqui. Controlar o fluxo de caixa. É muito útil identificar necessidades de cortes, investimentos e até mesmo realização de recursos e definição de processos. Aí o resto que eu coloquei foi execução orçamentária, emitir promissórios e elaborar balancetes. Ótimo, obrigado, Gustavo. Quem pode complementar as respostas? Vamos lá, bem rapidinho. Mais um colega. Vamos lá, pessoal? O povo tudo dormindo. Quem é que pode? Vamos lá. Acredito que vocês fizeram. Ninguém mais? Ninguém mais gostaria de comentar? Pronto, Helenice, pode ler. Eu coloquei auxiliar na tomada de decisões. O processo para a tomada de decisão no ambiente econômico e financeiro atual vem se tornando mais complexo e de risco cada vez mais elevado. A sustentabilidade de uma empresa é dependente da qualidade das decisões tomadas por seus gestores. Gerenciar pedidos de clientes. Quanto maior o volume de pedidos e o número de canais de atendimento, mais complexo se torna o gerenciamento de pedidos, o que aumenta a necessidade de um sistema robusto, capaz de lidar de forma eficiente com essa grande demanda. E as outras três que eu coloquei foi formular preços, controlar o fluxo de caixa e realizar planejamento financeiro.
Ótimo, obrigado, Giovana. Aliás, Helenice, desculpa. Estava lendo no chat aqui, aí confundi teu nome com a da Giovana. Desculpa, obrigado, Helenice. Quem mais? Só mais dois participantes para a gente encerrar esse momento. Vamos lá, quem pode? Mais ninguém? Ninguém gostaria, pessoal? Eita, como vocês estão tímidos. Ou estão todos dormindo ainda na cama, né? Como o Pedro colocou aí o emoji, né? Estão todos na cama dormindo ainda. Mais ninguém? Então a gente pode comentar, né? Se vocês estão tímidos, não querem participar da aula. Minha gente, vocês participem da aula, é importante a participação de vocês. Como o Miguel Lucas, né, a Helenice e o Gustavo falaram, é, colocaram algumas situações, né, algumas tarefas que são importantes, projetar receitas e despesas, né, elaborar a questão dos custos e dos tributos, né, essa questão orçamentária principal. E aí, não existe uma tarefa que é importante em detrimento de outras. Todas são importantes, porque como desde o início, né, desde as primeiras aulas, eu venho falando para vocês, o setor financeiro de empresa é o coração, é o centro, né? Se o coração não está bem, o corpo não está bem, nada funciona, né? Se o coração morrer, o corpo morre, né? Assim, por mais que o cérebro continue funcionando, o corpo vai morrer, porque o coração é algo vital de qualquer empresa. O setor financeiro é o coração de qualquer empresa. Então, projetar receitas e despesas, controlar essas receitas e despesas, controlar o caixa, é, tratar a questão dos tributos. Então, todas essas atividades são importantes no dia a dia de um financeiro. E a gente vai ver que não existe só uma atividade, são várias, né? O financeiro, ele é meio que um faz tudo na empresa, porque ele está cuidando de mil coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele tá na parte da tesouraria, na parte do caixa, ele cuida também das receitas, das despesas, elabora é, pagamentos, né? Faz pedido de fornecedores, pesquisa preço, né? Lança o produto, né? É um setor que nunca para. Então, é um setor de muita responsabilidade também, né? Que exige todo um conhecimento por trás, né? Por isso que nós, enquanto professores do curso técnico, nós temos essa preocupação com o ensino de vocês, porque no final do terceiro ano vocês vão estagiar na parte financeira, então a preocupação para que no final do terceiro ano vocês saibam pelo menos o mínimo desse setor, né, e possam atuar de uma forma competente, né, que vocês não passem pelo estágio como qualquer coisa, né, que vocês realmente sirvam, né, é, possam realmente fazer diferença lá na empresa. Então, a gente pode encerrar a correção, mas alguém gostaria de ler, comentar? Não? Vocês estão tão calados. Vocês estão vendo aí o slide? Acho que sim, né? Sim. Hoje a gente vai dar início. Aliás, deixa eu só voltar lá para a plataforma. Deixa eu só mostrar aqui a ementa, né? E a gente vai seguir a ementa do curso.
a gente inaugura, né, esse segundo bloco, né, a área financeira no âmbito público, privado e terceiro setor. A gente vai ver um pouco, né, no âmbito geral hoje do que seria esse setor financeiro, então a aula de hoje é um pouco mais geral, e aí a gente vai ver depois as particularidades, o que é visto, né, quais são as diferenças do setor público, né, do financeiro do setor público, do setor privado e do terceiro setor. A gente vai ver, né, como funciona a gestão das finanças nesses três setores. Então, hoje a gente vai ver, né, tentar responder essa pergunta, né, como funciona o setor financeiro de uma empresa. Deixa eu só colocar aqui o slide. Pronto, aí já, acho que deve estar em tela cheia, né? Então, como funciona o setor financeiro de uma empresa? Então, o setor financeiro, ele é responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa, né? Então, o seu dever é de garantir recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, exerce funções como contabilidade, tesouraria, gestão de finanças, controle de tributos e gestão de custos. Aqui são algumas funções, tá certo? Que o setor exerce, dentre outros. Aqui são as principais, né? Como a gente viu na aula passada, né? Existem várias funções, existem várias atribuições, existem várias atividades que o financeiro executa no seu dia a dia. Aqui são listadas as principais, né? O setor de contabilidade, que a gente vai ver cada uma. A gente vai ver nos próximos slides, eu vou mostrar o que cada função, né? O que cada área dentro do setor financeiro faz. Mas essas são as 5 principais. O departamento financeiro, ele funciona como elo dentro de uma empresa. Nem todas as áreas relacionam entre si de forma direta. O financeiro, ao contrário, mantém contato com todos os setores, seja em relação ao pagamento ou controle de investimentos para cada área. No empresa, né, dependendo do tipo de empresa, do setor, as organizações elas podem ser divididas em departamentos, né? A gente vai ver isso muito na teoria clássica, né? Quando a gente estiver estudando isso, a gente já começou a estudar isso na disciplina de noções de administração, mas isso vai ficar mais claro para a gente depois de um certo tempo. Mas todas as empresas, elas são divididas em departamentos. Se vocês forem entrar, né, em algumas lojas, em algumas empresas, vocês conseguem visualizar, né, a parte do caixa, a parte de vendas, né, o setor comercial, o setor de marketing. Então, em algumas empresas um pouco maiores, vocês conseguem visualizar essa separação, né, essa divisão da empresa em segmentos, né, em departamentos. E aí, dependendo de como essa empresa está dividida, de como essa empresa funciona, pode ser que esses departamentos não conversem entre si. Então, quem trabalha lá, por exemplo, no setor pessoal, pode não entender nada do que o setor comercial, né, o setor de vendas, está fazendo. Mas o setor financeiro, ele conversa com todo mundo, tá certo? Porque todo mundo depende de dinheiro, todo mundo depende de recursos, tá certo? E o setor financeiro é ele que controla tudo, é ele que vai realmente dizer se cada setor, né, o que cada setor quer, né, responder para esses setores, financiar, né, o desenvolvimento desses setores. Então, por exemplo, se o setor de marketing quer, por exemplo, criar uma nova propaganda, né, criar um novo marketing, né, para divulgar um produto ou um serviço da empresa. Então, ela vai precisar, por exemplo, vamos dizer que essa empresa pretenda lançar uma propaganda na rádio local. Então, para lançar uma propaganda, vai precisar de dinheiro. Então, para precisar de dinheiro, vai precisar que o financeiro autorize, né, esse pagamento, esse novo custo.
Da mesma forma, a gestão comercial, né? Então, como é que está a questão das vendas? Então, para um determinado produto, o preço. Então, vamos dizer que o setor comercial pretenda lançar uma promoção de um produto. Se o financeiro não permitir aquela promoção, porque a gente sabe que aquela promoção se eu estou diminuindo o preço de um produto, eu estou reduzindo a minha margem de lucro. E essa margem de lucro, ela não pode ser reduzida ao ponto de o produto, né, que eu estou vendendo ficar menor do que o custo que eu tive, né, para produzir, para fabricar aquele produto, para comercializar aquele produto. Então, só o departamento financeiro, né, o setor financeiro, realmente vai saber quais são aqueles custos daqueles produtos, daquele serviço, e realmente vai poder dizer, ó, o departamento comercial pode vender o produto até tal preço. Tá certo? Então, esse setor financeiro, ele funciona como elo, tá certo? Ele que liga todo mundo na empresa. Todo mundo depende do setor financeiro, né? É aquela pessoa que todo mundo deve conversar, aquela pessoa chata que vai negar as coisas, que vai, né, controlar tudo. Então, para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria, né, sem intermédios. Assim como a relação próxima e direta, corre menos riscos de desencontro de informações e garante uma relação estratégica entre os dois lados. Então, o financeiro, ele atua diretamente com a diretoria, né? Com a presidência, com a gestão da organização, né? Porque dependendo da estratégia, né, do que a gestão quer, ele vai, né, controlar, ele vai dar informações para subsidiar na tomada de decisão. Ele é o grande apoio, né? Ele é o grande fornecedor de informações. Ele que vai dizer, ó, esse setor está gastando mais do que deveria, né? Está tendo mais custo aqui, a empresa não está gerando lucratividade. Então, é o financeiro que vai dar informações suficientes para a gestão estratégica da empresa. Ele realmente que vai dizer se a empresa está ou não indo no rumo certo, se a empresa está ou não atendendo os seus objetivos. Né? E quando eu falo de objetivo, a empresa, a maioria das empresas vai ter um objetivo maior, que é a busca pelo lucro. Né? Se a empresa não tiver lucro, ela não vai funcionar, né? E ela vai acabar morrendo. Então, só passando aqui, vocês querem comentar, falar alguma coisa do que foi explanado aqui? Falando do conteúdo relacionado ao que teve em administração. Tipo assim, né, são divisões heterogêneas na empresa, né, com a homogeneidade concentrada dentro de cada departamento, mas eles são heterogêneos entre si, né? Sim, vamos só traduzir, né, o que significa heterogêneo. Quando eu falo heterogêneo, eu estou falando de algo que é diferente, né? São segmentos dentro da empresa que possuem características diferentes. Então, por exemplo, o setor de recursos humanos vai se preocupar com o quê? Com contratar funcionários, com treinamento de funcionários, seleção de funcionários, né, o próprio relacionamento desses funcionários com a empresa. Então, esse setor de recursos humanos vai se preocupar com essas características. O setor de marketing vai se preocupar com características voltadas tanto para a divulgação do produto, como também da marca da empresa, né, vai se preocupar com todo o nicho de mercado, né, com os concorrentes, então vai se preocupar com algo mais ligado à questão da divulgação dos produtos e serviços que a empresa propõe. O setor de vendas vai se preocupar, logicamente, nas vendas, né, dos produtos e serviços da empresa. O setor de produção, dependendo da empresa, né, vai se preocupar com maquinário, vai se preocupar em produzir. Então, vejam que, dependendo dos setores, você tem características totalmente heterogêneas, né? Heterogêneas no sentido de ser diferente, né? E aí, se a gente pudesse linkar, o departamento financeiro, ele se interliga com todos esses setores, ele conversa com todos esses setores. Então, por exemplo, o setor de marketing
pode não conversar com o setor de RH, né? Pode ser que eles, durante o dia a dia da empresa, não precise desse relacionamento. O meu setor não funciona com o seu setor, né? Eu não preciso de conversar. Mas o setor financeiro, ele precisa, né? O setor financeiro, ele é um elo dentro da empresa. Ele meio que interliga tudo só funciona com o coração, né? Acho que é a melhor metáfora para a gente comparar, né? E linkar tudo isso dentro da empresa é a questão do coração. Vocês perceberem o setor financeiro como um coração. O coração, ele que bombeia sangue para todos os órgãos do corpo, né? Então, meio que o setor financeiro funciona como um coração dentro do corpo humano. É ele que vai bombear o sangue no sentido, ele que vai prover, né, os recursos financeiros, né, materiais necessários para o funcionamento de todos os órgãos, né, de todos os departamentos da empresa. Tudo bem? Então, seguindo aqui, deixa eu só passar aqui o slide. Acho que eu passei demais. Então, as responsabilidades de um financeiro. Então, tudo que envolve finanças é de responsabilidade do financeiro, certo? Então, mas o que especificamente, quase que eu não falava a palavra, então, mas o que especificamente é papel do departamento financeiro dentro de uma empresa e qual a relevância de cada função? Então, é essa pergunta, né? Então, se tudo é responsabilidade financeira, né? Se tudo que envolve finanças é responsabilidade dessa pessoa, né? Então, de um único setor, qual é o papel, né, desse departamento dentro de uma empresa e qual a relevância dessa função? O que vocês acham, né, antes da gente tentar responder, né, antes da gente mostrar, eu gostaria da participação de vocês. Né, o que vocês acham? Qual é realmente esse papel, né, do financeiro dentro de uma empresa e qual a relevância da sua função dentro de tudo que eu já falei, né, de tudo que vocês já viram, né, de tudo que vocês já aprenderam, né, dos conhecimentos do curso? O que vocês acham? Acho que é melhor Tá cortando, não Miguel. desperdiçar recursos de não perder futuramente para a empresa. Às vezes, o setor de marketing, como o senhor falou, quer contratar um ator. E esse tal ator tem um cachê muito caro. Aí eles procuram um outro ator com o mesmo papel, tipo, o mesmo porte, o mesmo estilo, com um cachê muito mais barato, que vale muito mais em conta e vai render muito. Cortou tua fala um pouquinho, não entendi o fio da meada. Tu pode repetir só o começo da tua fala? Eu falei que tipo, o financeiro ele se responsabiliza por cuidar de não ter tanto desperdício na empresa, de direcionar bem os recursos para que não haja gastos além do que é necessário e gastos além do que não possa ter uma volta do dinheiro, tipo, o dinheiro não renda. Eles têm que procurar a melhor forma de gastar esse dinheiro para que esse dinheiro volte, para que seja um investimento que vale a pena. A gestão dos recursos, né? Controlar os recursos escassos, né? Se a gente for pegar a definição da economia, né? O que seria economia, né? A gestão dos recursos escassos dentro da sociedade. E se a gente for pegar o papel do financeiro, né? A gente pegando essa definição de economia, pegando a sua fala, né? A gente poderia dizer que o papel do financeiro seria gerar, né? Gerenciar esses recursos escassos, né, dentro da empresa, né, gerenciar os recursos escassos de uma forma em que a empresa consiga, né, atingir seus objetivos. Mas alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de a participação de vocês. Maiara,
levantou a mão, gostaria de falar, Mayara? O levantou a mão sem querer. Mais alguém gostaria de falar? Comentar? Eita, povo calado. Minha gente, participe da aula. Então, vamos lá, né? Vamos tentar responder, né? Vamos tentar falar sobre essas funções. Vixe, passei demais. O primeiro setor, né, e um dos mais importantes, é o setor de contabilidade. De grande importância para a empresa, a contabilidade ela organiza, documenta e analisa todos os passivos e ativos patrimoniais da empresa. Eu acredito que vocês já, na aula de Cinti, né, vocês ela já deve ter passado para vocês, o grupo de contas, né, já deve ter explicado para vocês o que é ativo, o que é passivo, né, dentro da empresa, já deve ter explicado os grupos patrimoniais, né, já deve ter passado para vocês os pressupostos básicos, né, da contabilidade, já deve ter apresentado para vocês o método, né, de partidas dobradas, né, ter dito que o ativo tem que ser igual ao passivo, né, já deve ter falado nisso, né. Sim, ela já mostrou isso para vocês, vocês podem comentar no chat, eu estou Sim. acompanhando. Né? Então, a contabilidade, ela se preocupa mais com essa parte documental, tá certo? Os contadores, toda empresa, ela tem um contador, tá certo? Toda empresa, seja ela pública, seja ela privada, seja ela do terceiro setor, todas as empresas têm um setor de contabilidade, todas elas dependem de um contador, tá certo? Todas as empresas, elas obrigatoriamente elas dependem de um contador. O contador é aquela figura que, né, vai contabilizar todo o patrimônio da empresa, vai se preocupar com o pagamento de tributos, tá certo? Então, é o contador que vai, né, apurar lá os tributos que a empresa vai ter que pagar no final de cada mês. É o contador que vai... ele meio que vai... O que foi, meu Deus? Que vocês estão... Saiu da tela aqui. Eu acho que vocês estão vendo o slide. Saiu aqui. Estão Tô vendo vendo o o slide? slide, eu acho que você apertou no link aí, ó. No link de contabilidade, sei não. Foi. Apertei nesse link, aí foi para alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Eu apertei no nome contabilidade, aí abriu uma janela aqui. Então, a contabilidade, né, o contador da empresa, ele é uma pessoa responsável por pegar tudo que a empresa gasta, né, ou seja, todos os passivos, né, todas as obrigações com terceiros, né, com fornecedores, com pagamento de impostos, né, então ele que vai documentar é o contador, né? Ele vai de posse de todos os documentos e todas as informações, e é ele que vai elaborar os principais relatórios da financeira. É o contador que elabora o balanço patrimonial, é ele que elabora a demonstração do resultado do exercício. Então, é o contador, com auxílio do financeiro, né, que vai elaborar todas essas informações. E aqui a gente cabe um adendo. Nem quanto maior a empresa, né, quanto maior for a empresa, maior vai ser o setor financeiro dela. Então, empresas grandes, empresas maiores, eles contratam contadores, tá certo? Contratam contadores para funcionar dentro lá do setor. Mas a gente sabe que nem toda empresa precisa de uma figura de um contador lá todo dia, né? Mas elas podem muito bem contratar um contador, né? Mas esse contador geralmente ele toma de conta de várias empresas, né? Ele atende diversas empresas. Então, meio que dificilmente uma pequena, média empresa vai precisar, né, de ter um contador como um funcionário, né,
lá da empresa, é um funcionário que trabalha todo dia. Então, ele meio que, com essas pequenas e médias empresas, contrata um profissional de finanças, né, um financeiro que vai organizar, que vai documentar tudo e vai só, né, transmitir essas informações para o contador e o contador, né, vai fazer todo, né, vai elaborar, né, a questão, fazer toda a questão dos tributos, né, devido, vai elaborar as obrigações acessórias, né, da empresa, as declarações fiscais, né, de imposto de renda, né, a DCTF, as declarações, né, que a empresa tem que transmitir todo ano, né, mas isso a gente vai ver depois. Então, só continuando aqui a leitura. Então, como ativo, né, entende-se todos os bens que a empresa possui, como imóveis, equipamentos, investimentos e capital de caixa. É tudo que a empresa tem de riqueza, né? Ativo é uma riqueza, né? E tudo que a empresa tem de riqueza é ativo, tanto os bens móveis como imóveis, né? E o capital que ela tem em caixa. Já os passivos representam o que a empresa deve, né? Os pagamentos, financiamentos, então são todas as obrigações, né? O passivo a gente entende como obrigações que a empresa tem, obrigações. E aí essas obrigações, elas se dividem em duas partes. Se dividem em obrigações próprias e obrigações de terceiros. Então, o que seriam obrigações de terceiros? Dentro do passivo da empresa, o que vocês já aprenderam, fazendo aqui questionário para ver se vocês realmente estão afiados com contabilidade. O que seriam obrigações de terceiros dentro da contabilidade? Quem pode me responder? Pode responder no chat que eu estou acompanhando também. As coisas a pagar, né? Tipo, duplicadas a pagar, essas coisas. Certo. E obrigações próprias, o que seriam obrigações próprias? É só o Miguel que está participando da aula, é só o Miguel que está ouvindo a aula. Minha gente, vocês participem. Se Obrigações próprias ao capital, né? Exatamente, o patrimônio líquido, né? O lucro, né? É uma obrigação da empresa gerar lucro, né? Se ela não gerar lucro, ela não funciona. Então, é uma obrigação da empresa gerar lucros e dividendos tanto para os proprietários como também para os sócios daquela empresa, tá certo? Então, por isso que o passivo, a gente fala que dentro do passivo nós temos as obrigações próprias e obrigações de terceiros. É por isso que o patrimônio fica dentro do passivo, né? Por isso que o patrimônio líquido fica como passivo, porque o passivo representa as obrigações da empresa. Então, a contabilidade, ela considera também quaisquer alterações que interfiram nos valores de capital. A partir de toda essa documentação, análise dos dados, é que a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas da empresa, assim, podendo avaliar até mesmo o valor de mercado de um negócio. Então, a contabilidade, dentro de todas essas análises, ela vai fornecer subsídios para que o gestor possa tanto fazer a gestão de custos, né, fazer o levantamento de custos, e com isso saber a questão das despesas, como também calcular ponto de equilíbrio, né, saber até quando a empresa pode produzir, até quando a empresa deve lucrar, né? Então, o ponto de equilíbrio, ele vai determinar quanto, né, qual o valor que deve ser produzido para que a empresa possa gerar lucro, né, o valor que a empresa tem que vender para conseguir gerar lucro, e também vai determinar a questão das despesas, né, que a empresa tem. Então, a contabilidade é um pilar fundamental dentro de qualquer empresa, né, porque é ela que realmente vai dar as diretrizes do que realmente se a empresa vai ou não dar lucro, tá certo? Só passando, a gente vai para outro pilar também muito importante, que é a tesouraria, né? É aqui onde
realmente acontece o controle do financeiro. É aqui realmente onde o financeiro controla a entrada e saída de dinheiro, né, de dinheiro físico, né? Então, aqui é onde ocorre o fluxo de caixa, né, e o plano de contas. São algumas ferramentas em que o setor de tesouraria utiliza no dia a dia. Seu objetivo é manter as contas organizadas, ou seja, as entradas e saídas, garantindo o funcionamento do negócio e evitando prejuízos a curto e longo prazo. Então, o setor de tesouraria é o setor, né, de caixa da empresa, né? É onde realmente onde acontece o dia a dia da organização, é onde há o controle, né, de entradas e realmente de saídas, tanto para pagamento de contas, né, para os investimentos que acontecem no dia a dia. Então, é esse setor de tesouraria, tá certo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar esse setor? Então, como eu ia falando, o setor de tesouraria, ele é o grande responsável pela gestão de contas, né? Ele que vai se preocupar e atender aquele princípio fundamental. Vocês já ouviram falar, assim que já falou para vocês o princípio da entidade contábil? O que diz esse princípio? Ela já falou isso para vocês? Se ela falou, eu não lembro. Mas tem ideia do que significa o princípio da Acho que ela entidade? ainda não falou, não, viu? Não falou, né? Ixi, eu já vou dar spoiler. Mas eu acho importante falar para vocês aqui. O que diz o princípio da entidade? Diz que o dinheiro do administrador, né, o dinheiro do patrão, né, da empresa, jamais deve se confundir com o dinheiro da empresa. Então, o que diz esse princípio? Que os patrimônios, eles devem ser separados. Então, o dinheiro da empresa é diferente do dinheiro do patrão. Então, esse é o princípio da entidade. Jamais, em termos gerais, né, existe é lógico que o conceito, né, formal difere um pouco, né, deve ser mais bonitinho, mas na prática é basicamente isso, ou seja, você jamais pode confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro dos sócios. O que isso quer dizer no dia a dia? E que é um dos princípios contábeis mais importantes e é um dos que são mais desrespeitados no dia a dia, principalmente das empresas pequenas. O que acontece? O administrador, o gestor, né, de uma pequena empresa, por exemplo, tira dinheiro lá do caixa da empresa para pagar uma conta pessoal. Eu não posso, tá certo? Eu não posso pegar o dinheiro lá do caixa da empresa para pagar uma conta pessoal, né, ou comprar qualquer coisa. Aí você pode dizer, mas a empresa não é dele, a empresa, eu não estou trabalhando para a empresa, quer dizer que eu estou trabalhando na empresa lá todinho e não posso tirar o dinheiro da empresa. Então, não é bem assim, tá certo? O que acontece? Todo administrador, né, todo gestor, ele tem, assim como os funcionários têm um salário todo mês, ele também tem que ter o seu salário, que é o que a gente chama de prolabore, né, o salário do gestor, né, o salário do administrador. Então, ele que vai ter que determinar um salário para ele todo mês. Então, vamos lá. Ele vai determinar um salário de R$ 5.000 por mês. Então, todo mês ele tira um dia. Por exemplo, ele faz o pagamento de todos os funcionários a cada quinto dia útil de cada mês. Então, a cada quinto dia útil de cada mês, ele tira o salário dele, é daquele salário que ele vai pagar todas as contas pessoais dele. Então, ele não pode jamais tirar dinheiro da empresa, né, dinheiro do caixa, para controlar né, para pagar contas pessoais. Isso além de ser uma violação de um princípio básico da contabilidade, que é o princípio da entidade,
pode parecer até algo básico, né, e algo lógico para vocês, mas esse é um dos principais, é uma das principais causas que levam as empresas a falir, tá certo? Tem uma estatística que diz que quase de 7 em cada 10 empresas que nascem, né, empresas que são criadas, elas fecham dentro de um ano, né? 7 de cada 10, ou seja, 70% das empresas que são criadas, elas fecham, né, em um ano. Justamente por quê? Porque não tem uma gestão eficiente financeira e principalmente onde peca nesse aspecto da tesouraria. E aí, quando eu falo de tesouraria, não atende esse princípio básico da contabilidade, né, o princípio da entidade, que diz que eu não posso confundir o patrimônio da empresa com o meu patrimônio pessoal. Eu não posso, né, pegar dinheiro da empresa para pagar contas próprias. Né? O capital da empresa tem que ser diferente do capital do empresário. Tem que ter contas diferentes, né? Tem que ser separado de forma diferente para que realmente eu possa diferenciar o que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio dos sócios, né? É patrimônio do gestor. Tudo Ela bem? falou sobre isso na aula Ela comentou sobre isso Ela na outra falou aula. que o nome era princípio da entidade, não sei o quê. É de limitado e ilimitado, né? Sobre os tipos de instituições. Eu acho que ela deve ter falado da responsabilidade dos sócios, né? Que existem a gente vai ver isso bem quando a gente estiver na disciplina de legislação, quando a gente estiver estudando os tipos de sociedades. Mas ela deve dar uma introduzida na contabilidade básica, mas a gente vai aprofundar esses conhecimentos na disciplina de legislação, quando a gente estiver estudando as modalidades, né, de empresa. Então, existem os tipos de sociedades. Existem as sociedades ilimitadas e as sociedades limitadas, né? As LTDAs, né? E as EIRELIs, né? São os dois tipos de sociedades limitadas. O que significa uma sociedade limitada? Quer dizer que não é que a sociedade... basicamente isso. É dizer que a responsabilidade dos sócios perante o patrimônio dele é limitada, ou seja, só chega até o patrimônio da empresa. Ou seja, por exemplo, se a empresa está com dívidas, né? Então, se a empresa está devendo. Então, as dívidas nas empresas limitadas, elas chegam até o patrimônio da empresa, não chega no patrimônio do sócio. Então, por exemplo, se a empresa está devendo, né? Está devendo a fornecedor, está devendo a funcionário, então ela está entrando em processo de falência. Então, as dívidas nas empresas limitadas, elas chegam até o patrimônio da empresa, não chega no patrimônio individual dos sócios, tá certo? Então, nessas empresas em que a responsabilidade é limitada, essa responsabilidade só chega até o patrimônio da empresa. Já por exemplo, nas pequenas empresas, nas empresas de pequeno porte, nas MEI, né, nas microempresas, nas empresas de médio porte, nas empresas no microempreendedor individual, nessas empresas que são menores, que não têm responsabilidade limitada, o patrimônio chega tanto no patrimônio da empresa, como também chega também no patrimônio pessoal dos sócios. Então, dependendo da dívida, vende-se tudo que o sócio tem para pagar aquela dívida. Se tiver uma galinha lá no quintal, vai vender até a galinha, vai vender tudo que ele tiver para poder pagar as dívidas que a empresa tem. A Inês comentou, né, aí no chat, que uma das funções da tesouraria é assinar a questão da folha de pagamento. É uma das atribuições, né? O setor de tesouraria é o setor responsável, né, pelo controle de dinheiro da empresa, né? Tanto de saídas como entradas. E aí, quando eu falo de dinheiro
em todas as suas formas, né? Então, a gente tem a ideia de dinheiro apenas como papel moeda, né? E essa ideia de dinheiro, pessoal, o dinheiro hoje ele está cada vez mais digitalizado, né? A gente, inclusive, está sendo lançado, né, um novo meio de pagamento que é o chamado Pix. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar do Pix? PX. Vocês já ouviram falar do Pix? Não? Mas vocês vão ouvir falar muito sobre isso, tá certo? O Pix, ele está sendo implementado, aliás, vai ser implementado a partir de novembro. Ele é um novo sistema de pagamentos do Brasil. O Pix, ele é parecido com o sistema que já está implementado nos maiores países do mundo, certo? Cerca de quase 54 países já adotam esse sistema de pagamentos eletrônico. É um sistema de pagamentos, ele é muito parecido com o sistema da China. Lá, praticamente, as pessoas só utilizam o sistema de lá. De pagamento. Praticamente as pessoas não utilizam mais papel moeda lá para efetuar o sistema de pagamentos lá. É praticamente tudo no celular. Então, por exemplo, se você vai comprar qualquer coisa, existe o QR Code daquele produto, aí você chega com o seu celular, abre lá o aplicativo de pagamento, escaneia o produto e automaticamente aquela compra já é debitada da conta física daquela pessoa e automaticamente aquilo já está pago. Então, as pessoas, elas não andam mais com dinheiro, tudo é com celular, tudo é através desse sistema de pagamentos. O Miguel Lucas colocou o PicPay. Na realidade, o PicPay, ele é uma carteira digital, né? O que é uma carteira digital? São aplicativos que eles cadastram um cartão de crédito, de débito, e ele funciona basicamente para pagar contas, né? É uma carteira de crédito. Só que o Pix é algo bem mais complexo do que o PicPay. Ele é um Não, sistema... é porque eu vi ontem na TV a propaganda tipo da PicPay dizendo que eles iam implementar esse negócio de Pix. Eu vi isso. O Pix, ele vai ser implementado em todas, na maioria das instituições financeiras e de pagamentos do país. Então, todos os bancos, então, basicamente todo o sistema bancário, cartões de créditos, essas carteiras digitais, né, como o PicPay, como a AME, Recarga Pay, né, tem vários, né, Mercado Pago, existem várias carteiras digitais, vão adotar o Pix. Vai ser praticamente o fim do TED, né, do TED e do DOC. Hoje, por exemplo, para você transferir dinheiro de uma pessoa para outra, demora cerca de 30 minutos a 1 hora. Então, se eu quero... E eu só consigo fazer isso de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 horas da tarde. Então, existe uma limitação, tanto de tempo, de dias, né? E com o Pix, isso vai ser feito 7 dias por semana, então vai ser possível fazer transferências e pagamentos durante todos os dias da semana, durante 24 horas, então não vai ter limite de horário, e também o tempo que era de uma TED, por exemplo, que é de 30 minutos para chegar na conta, com o Pix vai ser de até 10 segundos. Então não é dizer que vai durar 10 segundos, vai ser até 10 segundos. Vai ser algo instantâneo. Então, o Pix ele veio para revolucionar, né, para modificar todo o sistema de pagamentos brasileiro. Então, eu posso dizer que a gente pode até dizer que daqui a uns 10 anos, né, lógico que isso com certeza vai pegar, porque é o futuro, tá certo? Esse é o futuro de diminuir cada vez mais a necessidade de papel moeda, a digitalização do dinheiro. Então, no futuro, a gente só vai precisar andar com o celular na mão, né? E dependendo, né, com a tecnologia avançar, né, os dispositivos, a gente não vai precisar mais andar com dinheiro. Então, eu vou conseguir fazer pagamento só com o celular. Isso é fantástico, né? Maravilhoso. Tá certo? Então, quando eu falo de tesouraria, eu falo do controle de dinheiro, não só do dinheiro de papel moeda. Eu falo
das contas, né, da empresa, eu falo de dinheiro virtual, eu falo do controle de dinheiro de uma forma ampla, tá certo? Então, só passando, que a gente só tem... Tá já terminando o tempo da aula, eu não vou conseguir falar tudo, mas vamos lá. Só continuando aqui. A gestão de tributos, né, em empresas, né, principalmente nas brasileiras, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro, principalmente no Brasil, tá certo? Onde a carga tributária é enorme, né? A gente vai ter uma disciplina a disciplina de legislação, a gente fala tanto a legislação empresarial como também fala da gestão tributária. E nas empresas, minha gente, a gente lida com muitos tributos, né? Há uma redundância aí, porque depois vocês vão entender qual a diferença entre tributos e imposto, né? Pode parecer que é a mesma, mesma coisa, mas não é, tá certo? Depois a gente vai entender qual a diferença entre tributo e imposto. Então, a atribuição, né, a atribuição desse setor, garantir, né, o pagamento dos tributos possível a identificar o melhor regime tributário existente, por exemplo. Então, é papel do financeiro, a gente vai estudar sobre os regimes tributários, né, o principal, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem já tem contato, né, com a empresa, acho que é a Ruth, né, que não sei se ela está presente, mas já parece que né, a família dela deve ter empresa, né, mas é o Simples Nacional, né, é o sistema que já devem ter ouvido. Alguém já ouviu falar do Simples Nacional? Já ouviram falar dessa palavra, Simples Nacional? Não, vi não. Não, né? A gente tem alguns regimes tributários. O Miguel Gabriel disse que já ouviu falar aliás, o Jabes, eu nunca sei pronunciar esse nome dele. O Gabriel, né, falou que já ouviu falar, né, do Simples Nacional. Nós temos alguns regimes tributários. Para as grandes empresas, nós temos o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrário. E para as pequenas e médias empresas, a gente tem o Simples Nacional. É um sistema tributário que ele unifica 5 tributos federais, um estadual e um municipal em única guia de pagamento. Então, ele meio que pega 5 tributos federais, um estadual e um municipal e simplifica tudo isso e junta tudo isso em uma única guia de pagamento. Então, isso facilita para as pequenas empresas, porque elas não precisam de uma figura, né, de um contador para estar lá todo dia, no dia a dia da empresa, para poder, né, calcular esses tributos. Então, nas grandes empresas que adotam sistemas tributários, como o lucro real, que realmente tem que ter um controle mais rígido do setor contábil, né? Tem que ter todos os livros contábeis bem escriturados. Para essas empresas grandes, realmente necessitam da figura de um contador no dia a dia, porque o sistema tributário ele exige. Mas o lucro real, ele tem essa exigência maior, porque ele permite algo muito importante dentro das empresas, que é o que a gente chama de elisão fiscal, né? Vocês sabem o que é elisão fiscal? Elisão fiscal não se confunde. Vou até escrever aqui. Elisão fiscal. E aí vocês não confundam elisão com sonegação, tá certo? Sonegação, tá certo? Sonegar significa não pagar tributos, tá certo? É o que muitas empresas fazem, né? O que as igrejas estão fazendo, né? O presidente está perdoando cerca de 1 bilhão, né, de dívidas de sonegação de imposto, né, de grandes igrejas, né? Sonegação é você não pagar tributos. E elisão fiscal é você pagar menos tributos. E é o que realmente o setor financeiro, responsabilidade do setor financeiro é pagar, né, identificar práticas, né,
dentro do sistema tributário, então fazer com que a empresa pague menos tributo possível, tá certo? Então, essa é uma das funções do financeiro. A gente vai